Canal A Lei e o Testemunho. Tema de hoje, o Pentecostes no céu. Depois da vinheta. No vídeo anterior, temos visto que a festa do Pentecoste apontava para a apresentação de Cristo diante do Pai, juntamente com aquela grande multidão que saiu do túmulo por ocasião da ressurreição de Cristo. Estes são as primícias levedadas. Dentre estes, 24 foram separados para uso do sacerdócio de Melquisedeque. Agora, hoje nós iremos ver onde que isso ocorreu e quando. Então, o primeiro texto que nós iremos ler está em Êxodo, capítulo 29, dos versos 31 a 33. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação, e comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Então vemos que a consagração de Arão e de seus filhos, como sumo sacerdote e sacerdote, ocorria no lugar santo. E o que aconteceu com Cristo? Em Hebreus capítulo 9, verso 11 e 12, nos diz: Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no lugar santo, havendo efetuado uma eterna redenção. Então aqui vemos que a consagração de Cristo como nosso sumo sacerdote ocorreu no lugar santo. Assim como ocorria no sacerdócio levítico. Agora, o Pentecostes também tinha um outro significado. E era a comemoração da entrega da lei. Isso. Não somente isso, mas também era a confirmação da aliança. Pois naquele mesmo dia, Deus confirmou a aliança com o povo de Israel. Isso. Vejamos agora o próximo texto. Jeremias capítulo 31, o verso 33. E assim diz: Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Temos também em Ezequiel, capítulo 36, verso 26 e o 27. E dar-vos-ei um coração novo, e porém dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então nós sabemos que Cristo, quando sobe ao céu, vai ao lugar santo, leva consigo as primícias levedadas, que são aqueles justos, que ressurgiram, juntamente com Cristo, por ocasião de sua ressurreição. Isso acontece no lugar santo. Agora, quando é que isso deve ocorrer? Vejamos. Texto de Atos, capítulo 2, os versos 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, ocorre no dia de Pentecostes, a apresentação de Cristo com as primícias no céu, lugar santo, e aqui na terra ocorre a descida do Espírito Santo. Então, ao mesmo tempo em que Cristo apresenta as primícias no céu, o Espírito Santo desce em cumprimento da profecia que iremos ler também. Em Joel, capítulo 2, verso 28 e 29, nos diz: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Então aqui se cumpre a profecia da nova aliança. Essa nova aliança já estava retratada no santuário através das festas anuais. Já estava retratada ali. Mas o povo de Israel não percebeu isto. A nova aliança era para o povo de Israel, mas ele falhou
Por isso foi necessário chamar a igreja agora, um remanescente de Israel, que acabaram formando a igreja cristã, que eram os apóstolos. E os apóstolos estavam no dia de Pentecostes reunidos no mesmo local, e sobre eles desce o Espírito Santo. Nós vamos entender um pouco mais por que isso deveria ocorrer. Sabemos que é um cumprimento profético da nova aliança, mas por quê? Bom, vamos observar essas imagens aqui. Do lado esquerdo nós temos o santuário terrestre feito por Moisés, e ali nós temos a coluna de fogo, que estava no lugar santíssimo. Essa chamada Shekinah, essa coluna é chamada também de Shekinah, pois ali estava a glória e presença de Deus. Onde? No lugar santíssimo. Vejamos. Agora, um pouco mais à direita em cima, nós temos a cruz. Você vê a imagem da cruz? Juntamente com os utensílios do templo. E então, os utensílios do templo, a posição em que eles estavam, formavam a cruz. Mas agora, embaixo, nós temos Cristo na cruz. E cada utensílio representando uma parte do seu corpo. Vejamos. Então, nós temos aqui as pernas de Cristo, que simbolizavam o altar de sacrifício, e a pia de lavar, que também simbolizava o batismo. Depois, a parte do tórax e braços, o braço esquerdo representava os pães da proposição. Temos o peito, que era o altar de incenso, e temos o braço direito, que era simbolizado pelo candelabro. E a sua cabeça era o Santo dos Santos. E ali estava a Arca da Aliança. E dentro dela havia a lei. O que significa? Que se a glória e majestade de Deus estava no Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança e tinha a lei dentro dela, e se o santuário simboliza nosso corpo, significa que aqui está o Santo dos Santos, o nosso cérebro é a Arca da Aliança, e a lei tem que estar dentro dele. Aí a glória de Deus vai estar aqui. Ok? O Shekinah tem que estar aqui. Vejamos agora. Próximo texto. É por isso que em Jeremias, capítulo 31, verso 33, nos diz: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Ou seja, a lei tinha que ser escrita na mente. Que é o Santo dos Santos. Sim. Próximo texto. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, assim nos diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, por isso o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo é o Shekinah. Então vemos aqui que o nosso corpo, ele é o templo de Deus. Então, todos os utensílios que havia do templo representava o corpo humano. Agora também em Êxodo, capítulo 34, verso 29, e aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Vamos ver aqui algo interessante aqui. Moisés recebe a lei e ele estava na presença de Deus. Moisés havia introduzido a lei em sua mente. Entende? Moisés agora assimilou na sua mente a lei dos 10 mandamentos. A glória e presença de Deus estava em seu rosto. Por isso que brilhava. Era um símbolo do Shekinah. Por isso ele teve que velar o rosto. Para falar com os filhos de Israel. Porque a glória de Deus, ela deve estar no lugar santíssimo do nosso corpo, que nós somos um templo do Deus vivo, que é aqui. A lei ela tem que estar aqui e a glória tem que estar aqui também, a glória de Deus. Então, Êxodo, capítulo 29, verso 7, nós lemos: e tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Interessante que o azeite da unção, que representava o Espírito Santo, e onde que ele tinha que ser derramado? Na cabeça. Por quê? Porque assim como o Shekinah ficava posicionado na cabeça, o azeite também era derramado na cabeça. Tanto o Shekinah quanto o azeite eram símbolos do Espírito Santo. Por isso que com os discípulos apareceram línguas de fogo sobre suas cabeças. Porque ali era uma amostra de que a lei estava fixada em suas mentes. E receberam
A unção Isso, a unção, do Espírito Santo, ou Shekinah. Por isso o Espírito Santo aparece ali, para que as pessoas pudessem entender o que estava ocorrendo. E agora nós vemos em Hebreus, capítulo 7, verso 1, diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Então nós temos aqui que Melquisedeque, que era um tipo de Cristo, ele era rei de Salém, ou rei de Jerusalém, e sacerdote. Então ele era rei e sacerdote. Em Apocalipse capítulo 1, verso 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então nós também somos reis e sacerdotes. Isso. Mais um texto, Apocalipse 5, verso 10, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então veja bem, os levitas, que eram sacerdotes, levavam a Arca da Aliança, que tinha os 10 mandamentos. Se hoje a igreja cristã ela é constituída de reis e sacerdotes, nós temos a obrigação de, como os levitas, que eram sacerdotes, levar a lei de Deus. Eles levavam. Nós temos a obrigação também de levar. Então, o Pentecostes era uma festa, como nós já havíamos visto em outros vídeos, da comemoração da entrega da lei. Então, no dia de Pentecostes, quando Cristo apresenta as primícias, o Espírito Santo desce e comunica aos discípulos de Cristo a sua santidade. Comunica a justiça da lei para os discípulos. Agora é a justiça comunicada. E agora os discípulos tinham em suas mentes, que é no lugar santíssimo, o Shekinah, a presença de Deus, as línguas de fogo. Então, o Pentecostes, ele serve para nos mostrar que a nova aliança agora ali foi efetivada e que nessa nova aliança nós temos que observar toda a lei de Deus, os 10 mandamentos. Por quê? Porque o texto dizia que ele ia imprimir na nova aliança as suas leis em nossas mentes. E ali foi feito. Então, por isso que o texto de Ezequiel, o capítulo 36, verso 27, fala: e porei dentro de vós o meu espírito. E fala: e farei que andeis os meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Ou seja, no dia de Pentecostes, quando foi derramado o Espírito de Deus sobre os discípulos, Deus faria que todos os cristãos guardassem os estatutos e os juízos e os mandamentos. Ou seja, era a efetividade da nova aliança. Justamente. E agora, Atos dos Apóstolos, página 20 e 21, que é do Espírito de Profecia, assim nos diz: ao transpor as portas celestiais, foi Jesus entronizado em meio à adoração dos anjos. Tão logo foi essa cerimônia concluída, o Espírito Santo desceu em ricas torrentes sobre os discípulos, e Cristo foi de fato glorificado com aquela glória que tinha com o Pai desde toda a eternidade. O derramamento pentecostal foi uma comunicação do céu de que a confirmação do Redentor havia sido feita. Então veja bem, Cristo sobe, realiza o trabalho que a festa do Pentecostes apontava, que era a entrega das primícias, porém era um evento que estava ocorrendo no céu. É uma profecia que se cumpria no céu, seu significado. Como é que as pessoas iam saber que essa profecia estava se cumprindo? O Espírito Santo vem, desce e confirma para os discípulos isso, através de línguas de fogo, e eles falando em outras línguas, e agora evangelizando as nações. Temos também no livro de Mateus, capítulo 3, verso 11, e eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui João Batista falando sobre Cristo e mais precisamente sobre o dia de Pentecostes. E que ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então nós temos aqui o Espírito Santo desce com línguas de fogo sobre os discípulos, em cumprimento dessa palavra de João Batista. Porém, por que com fogo? Jesus batizaria com fogo. Porque com fogo foi escrito os 10 mandamentos em tábuas de pedra. E agora com fogo também é reescrito os 10 mandamentos nas tábuas do nosso coração.
Levítico capítulo 23, verso 14 diz assim: E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas habitações. Então, lembrando, primeiro tinha que se entregar as primícias. Depois que fosse entregue as primícias, aí sim poderia comer das novidades da terra, do cereal, enfim, dos frutos, enfim. O que significa para nós? Depois que Cristo entrega as primícias no lugar santo, no santuário celestial, agora sim pode haver a colheita na terra. Se aquelas pessoas são consideradas primícia, o que seriam? O que seria a colheita? Vejamos. Em Atos capítulo 2, verso 41 ao 43, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, ou seja, essa colheita foram de salvos, aqueles que aceitaram a mensagem de Cristo, ou seja, a mensagem do Evangelho. Então agora, depois que Cristo sobe ao santuário celestial e cumpre essa parte das primícias, no dia de Pentecostes, entregando as primícias, aquelas pessoas que foram salvas para a eternidade, agora sim, os discípulos estão autorizados a evangelizarem. E aí agora vem a colheita da terra. Quem? Toda a humanidade. Por isso o evangelho agora foi pregado. Por isso foram repartidas as línguas, para que todo mundo pudesse ouvir. Então aqui era o anúncio, a festa anunciava o início da pregação do evangelho para os gentios. Mas não somente isto, né? Temos também um outro significado na Bíblia para os frutos dessa colheita. Está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Interessante que todos esses frutos se referem à lei de Deus. Vejamos. O amor, a lei diz, amarás ao Senhor teu Deus e amarás a teu próximo. Felicidade, né? É. O gozo, né? Encontramos no quarto mandamento, que no livro de Isaías nos diz, quando chamares o santo dia deleitoso. O santo dia que é o sábado de deleitoso, tem a ver com gozo. E aí, paz, muita paz tem aqueles que guardam os meus mandamentos, enfim. Longanimidade, benignidade, bondade e mansidão tem tudo a ver de não matar, não adulterar, não furtar. Somente. Fé. Que são o primeiro e segundo mandamento, né? Para você adorar a Deus, exige-se a fé. Temperança, o sábado também entra na temperança. Sim. Você tem que separar um dia para Deus. Agora, temos mais textos que apontam para isso, que os frutos do Espírito são, na verdade, os frutos da lei. Vejamos, então. Efésios capítulo 5, verso 9. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e justiça e verdade. E em Romanos capítulo 7, verso 12. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom, como o fruto do Espírito. Atos 21, verso 20. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. Todos os judeus que criam e eram batizados guardavam a lei. Temos também em Atos capítulo 22, verso 12, que nos diz: E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Ou seja, todos os judeus que aceitaram a mensagem do Evangelho, ou seja, esses judeus se tornaram cristãos, continuaram a guardar a lei. Incluindo o sábado do quarto mandamento. Todos eles eram judeus. Eles guardavam o sábado. Essa história de dizer que quando Cristo morre e ressuscita, acaba-se o sábado ou acaba-se a lei, não é verdade. A Bíblia não diz isto. Nas festas anuais, e agora em Pentecostes, nós vemos que isto não é verdade. Isto é uma confirmação da lei. É uma ratificação da lei, da nova aliança, que vai ser escrita as leis nas nossas mentes, que é no lugar santíssimo,
Nós temos a Arca da Aliança, que é o nosso cérebro, e a lei tem que estar aí dentro. Então aqui termina o estudo. Temos agora visto quão ampla é a festa do Pentecostes, que tinha seu cumprimento tanto no céu e quanto na terra. E vemos que o Pentecostes não é o fim do Antigo Testamento. Não. É a continuação, mas agora é uma continuação efetiva de que o ser humano, através de nosso Senhor Jesus Cristo, pode sim observar a lei e ser santo diante de Deus. Justamente. Então que Deus nos abençoe, para que possamos observar toda a sua lei dos 10 mandamentos, incluindo o sábado, para que assim possamos estar firmes para quando Cristo voltar. Então que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Amém.